Esta semana, Conversa em Dia. Esta quarta-feira, Vasco Cunha, candidato do PSD à Câmara Municipal do Cartacho. Em direto às 19 horas, repete às 23 horas. Esta semana, Conversa em Dia. Muito boa tarde, Conversa em Dia, nesta quarta-feira com Vasco Cunha, o cabeça de lista pelo PSD no Cartacho. Vasco Cunha, que foi candidato em 2001 à Câmara Municipal do Cartacho, atualmente é membro da Assembleia Municipal porque foi cabeça de lista em 2009 e é deputado pelo distrito de Santarém. Muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco. Primeira pergunta que lhe coloco, paixão pela nossa terra. Porquê? Muito boa tarde, Joaquim Palmela. Queria também cumprimentar o auditório da Rádio Cartacho, agradecendo esta oportunidade para, aqui aos vossos microfones, também podermos esclarecer a opinião pública sobre aquilo que nos leva a estas eleições. A paixão pelo Cartacho é o slogan da candidatura que apresentamos, porque ele reflete de forma muito clara o ponto a que o Cartacho chegou. Desde há cerca de 10 anos a esta parte que o Cartacho inverteu o rumo, passou a ter um ciclo diferente e desde então para cá aquilo que os cidadãos de uma forma geral notam é que a sua qualidade de vida degradou-se. Degradou-se no dia-a-dia, podemos ver isso nas ruas, nos passeios, nos jardins, mas também ao nível das finanças municipais. Hoje a Câmara Municipal do Cartacho deve mais do que 50 milhões de euros. É uma das câmaras mais endividadas do país, apresenta um conjunto de rácios que são esmagadoramente negativos na avaliação que se podem fazer e, de uma forma genérica, aquilo que nós encontramos na rua é todos os dias pessoas que se queixam da forma como o Cartacho está a ser conduzido. E por isso nós chegamos à conclusão que a ideia que melhor expressava esta candidatura é de constituir aqui uma alternativa devolvendo a paixão à nossa terra, constatando que há um déficit à autoestima das pessoas que está em baixo, a crença, o acreditar num projeto para o Cartacho. E é isso que nós desejamos quando, com este slogan da paixão pela nossa terra, queremos devolver, de facto, essa paixão, esse amor, esse desejo de gostar de viver no Cartacho. É isso que, ao fim e ao cabo, acaba por definir esta campanha. Omitiu o símbolo do PSD nos cartazes, nos outdoors, uma questão de não estar colado ao governo? De forma alguma. Desde o primeiro momento em que fui convidado pelo PSD para refletir sobre a possibilidade de ser candidato à Câmara do Cartacho, que pedi ao PSD do Cartacho várias condições para poder aceitar esta candidatura. Entre essas condições, uma delas foi a apresentação, num primeiro momento, do meu rosto e da minha assinatura. Era isso que eu desejava e que pedi ao PSD que me deixasse fazer. Apresentar-me individualmente, com a minha identidade, a minha cara, a minha assinatura, para que as pessoas pudessem saber que eu era candidato. Não tenho dúvidas nenhumas que o PSD estará nesta candidatura dentro de dias. Nós faremos sair algum material, alguma informação sobre aquilo que temos andado a fazer nesta campanha, neste período de pré-campanha, e aí constará, não tenha dúvidas, o símbolo do PSD. Aliás, tal como constará no boletim de voto no dia das eleições, no dia 29 de setembro, portanto não vejo nenhum problema por isso. Foi uma opção que eu fiz individualmente, que o PSD acedeu, mas que é uma questão temporária. O candidato do PS afirmou recentemente, na inauguração da sede de campanha, que o senhor e Paulo Varanda são dois candidatos PPDs envergonhados e que Paulo Varanda é uma muleta para o PSD nestas eleições autárquicas. Eu creio que as afirmações do Dr. Pedro Ribeiro representam de alguma forma uma certa desorientação naquilo que ele neste momento tem para dizer sobre a realidade política no Concelho do Cartacho. E digo-lhe, dando 2 ou 3 pequenos exemplos. Em primeiro lugar, só quem não tem acompanhado a vida política no nosso município ao longo dos últimos largos meses
é que, de certo, não se tenha percebido que houve um conjunto de pessoas que foram apoiantes de uma determinada candidatura no interior do Partido Socialista, que houve um conjunto de pessoas que entregaram cartões de militantes, que houve um abaixo-assinado de presidentes de junta de freguesia a contestarem o processo eleitoral dentro do Partido Socialista e, portanto, em suma, houve aqui um conjunto de ações dentro do Partido Socialista que fizeram com que o engenheiro Paulo Varanda não fosse candidato pelo Partido Socialista, optasse por uma candidatura independente e o Dr. Pedro Ribeiro fosse candidato oficial do Partido Socialista. E, portanto, muito me espanta que o PSD seja apanhado nesta controvérsia, atribuindo ao PSD uma candidatura envergonhada do engenheiro Paulo Varanda. E, portanto, a única coisa que me parece aqui é, de facto, que o Dr. Pedro Ribeiro está completamente desorientado nesta altura na campanha. Diria até mais. Não fosse a campanha ter a dimensão local que tem, se esta fosse uma campanha nacional, eu diria que o Dr. Pedro Ribeiro já era o autor da primeira grande gafe desta candidatura. E, portanto, creio que se deve resumir a coisa justamente aí. Mas esta desorientação vai um pouco mais longe. O Dr. Pedro Ribeiro, em fevereiro, quando anunciou a sua candidatura, anunciou também que o Dr. Conde Rodrigues seria o seu candidato à Assembleia Municipal. Anunciou, está escrito, está publicado, a opinião pública tem conhecimento disso. Não deixa de ser surpreendente que, recentemente, de acordo com as notícias que tive a oportunidade de acompanhar, de saber que, afinal, o Dr. Conde Rodrigues vai ser o mandatário da candidatura, não vai ser o candidato à Assembleia Municipal. Ora, esta desorientação do Dr. Pedro Ribeiro tem também duas interpretações que daqui se podem inferir. A primeira, a de que o Dr. Conde Rodrigues não deu autorização para que o seu nome fosse veiculado como candidato à Assembleia Municipal e, no limite, apenas como mandatário, ou, em segundo lugar, que o Dr. Pedro Ribeiro utilizou abusivamente o nome do Dr. Conde Rodrigues num determinado momento e que não agora, neste momento da campanha eleitoral. E, portanto, esta é a desorientação que, neste momento, o Dr. Pedro Ribeiro apresenta e sobre a qual eu não tenho mais nenhum comentário a fazer. Como é que se vai defender no Conselho do Cartaxo, estando como deputado na Assembleia da República, sendo do partido que governa e estando também na origem do agrupar de 4 freguesias no Conselho do Cartaxo? Quer queira, quer não, as populações vão-lhe pedir contas sobre estes atos. Dois comentários. Um primeiro, esta lei de agregação de freguesias não é o papão também que de algum modo se quer fazer passar. Em primeiro lugar, porque nós vamos fazer a eleição de presidentes de junta de freguesia para agregação de freguesias. Não está em causa sequer as sedes das juntas de freguesia, aquilo que é o património das juntas de freguesia, o quadro de pessoal e de colaboradores das juntas de freguesia. Não é isso que está em causa, tudo isso se vai manter. Em segundo lugar, um outro comentário. Eu sinto-me defraudado com a lei que foi feita pela Assembleia da República, onde eu estou também. E de tal modo que, num primeiro momento, quando a lei chegou à Assembleia da República, vinda do Governo, e quando foi debatida na Generalidade, votei favoravelmente para que ela pudesse ser debatida na Assembleia, pudesse ser melhorada, pudessem ser introduzidas várias alterações. E aquilo que aconteceu quando essa lei desceu à Comissão de Poder Local foi que, de facto, não houve contributos da parte de ninguém, particularmente do Partido Socialista, que foi quem assinou um memorando de entendimento com a Troika, obrigando o país a uma reforma nos municípios e nas freguesias, fazendo com que nesses 2 patamares houvesse agregações. O Governo acabou por apresentar uma proposta só de agregação de freguesias e aquilo que acabou por resultar no final é uma lei com a qual eu tenho muito pouca identidade e justifico porquê. Desde há muitos anos a esta parte que tenho pensamento sobre isto e considero que há um conjunto de freguesias no país que hoje merecem ter um conjunto também de competências e de atribuições que não estão expressas nesta lei. E esta devia ser uma preocupação de todos os partidos e não apenas de 2 ou 3 partidos. Digo há muitos anos, e esta teria sido uma oportunidade única e acredito que provavelmente não se repetirá nos próximos anos, de ter havido aqui um entendimento muito alargado dos partidos políticos para se fazer uma verdadeira reforma da administração autárquica em Portugal. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. O mais conhecido é o da freguesia de Algueirão Mãe Martins, no município de Sintra, que tem cerca de 80 a 85 mil munícipes,
temos freguesias com cerca de 10 mil a 15 mil pessoas, que têm uma outra dimensão. E depois temos ainda, num terceiro patamar, freguesias que têm entre 300 a 600 eleitores. Ora, nós estamos a falar de realidades de dimensão com pessoas que são totalmente diferentes e que têm no dia-a-dia problemas de tal ordem diferentes que fazem com que o legislador, quando olhar para estas três realidades, tivesse que definir também competências e atribuições diferentes. Não faz sentido, por exemplo, que a freguesia de Algueirão Meio Martins, que é 3 vezes maior do que o município do Cartaxo, tenha exatamente as mesmas atribuições e competências que tem, por exemplo, uma freguesia com 600 ou 700 eleitores. Eu creio que toda a gente perceberá as diferenças que aqui estão. O porquê de ter tomado uma posição na Assembleia Municipal contrária a todas as bancadas e até à própria bancada do PSD? Esta também é uma acusação do cabeça de lista do Partido Socialista. Eu não tenho uma posição contrária na Assembleia Municipal quando votei isto. Eu fiz o meu voto pela abstenção, não votei contra aquilo que foi aprovado na Assembleia Municipal e, portanto, creio que isso é esclarecedor e será também abusivo por parte do Dr. Pedro Ribeiro estar a dizer que eu sou contra, quando sobre isso não tenho nenhuma manifestação nesse sentido. Nos bastidores da política diz-se que se o senhor for eleito Presidente da Câmara Municipal ou vereador, vai embora. Isto porque o senhor ou vai para Lisboa, para a Assembleia da República, ou já lhe destinaram também uma candidatura nas próximas eleições europeias e que o segundo que está na lista é o atual vereador Paulo Neves. Seria ele o Presidente da Câmara Municipal ou será ele o vereador do PSD? Joaquim Palmela, só quem não me conhece ou não tem acompanhado aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos em que estou envolvido na política é que pode verdadeiramente fazer uma afirmação dessa natureza. E deixo aqui perentoriamente, eu sou candidato à Câmara Municipal para ser Presidente da Câmara Municipal e se vencer estas eleições ficarei como Presidente da Câmara Municipal. Atribuo essas afirmações a algum tipo de contra-informação e de boatos que propositadamente se fazem circular para de algum modo tentar desestabilizar seja lá quem for. Para que possamos ficar esclarecidos sobre isto, o Paulo Neves será o número 2 da candidatura à Câmara Municipal. Ele tem feito ao longo deste mandato um excelente mandato como vereador. É muito competente na área que domina da economia e das empresas e será seguramente nas próximas eleições um colaborador excelente nestas áreas. Mas para além disto, se para além destas características pessoais houvesse algumas outras que eu posso atribuir enquanto ele é meu amigo, que é do voluntarismo, de todo o trabalho que ele fez pelas coletividades no nosso concelho, de tudo aquilo que ele tem colaborado neste município com a sua empresa, com a sua experiência, eram mais do que condições suficientes para ele estar nesta lista sem qualquer problema. Não lhe foi prometido a ele de que seria o Presidente da Câmara Municipal, uma vez que em 2009 ele é primeiro na lista. Em 2013 volta-se a candidatar, mas passa a ser o número 2. Há cerca de um mês e uma semana atrás, provavelmente, ainda antes do anúncio da minha candidatura, eu tive uma conversa com o Paulo Neves e eu nunca seria candidato se o Paulo Neves desejasse ser candidato. E, portanto, para nós os dois, para mim e para o Paulo Neves, é perfeitamente claro que estamos nisto, ambos em sintonia, sem nenhum problema entre os dois e os dois com o mesmo objetivo, que é o de ganharmos a Câmara Municipal do Cartaxo. Ganhar a Câmara Municipal do Cartaxo, o senhor tem um concelho com uma dívida que ronda os 52 milhões de euros, com uma receita a rondar os 13,5 milhões de euros ano e com um possível encargo de dívida de 4 milhões a 4 milhões e meio ano, tendo em conta as negociações com a banca para o resgate financeiro do Concelho através do PAEL e do reequilíbrio financeiro. Estamos a falar em cerca de 45 milhões de euros. Como é que se vai governar um Concelho onde o saldo para gerir anualmente poderá rondar, na melhor das hipóteses, 2,5 milhões de euros?
A leitura que acabou de fazer dos números do Cartaxo é de facto aquela que é concreta, é a realidade com que nos vamos ter de confrontar nos próximos anos. E, portanto, sobre isso, não havendo folga para fazer seja aquilo que for, eu próprio, no momento em que apresentei a minha candidatura, disse que não é possível estar aqui a fazer promessas com seriedade política e dizer que se vão fazer obras de grande envergadura ao longo do próximo mandato. É impossível. E, portanto, convém que sejamos coerentes e que sejamos sérios na abordagem daquilo que estamos a fazer nas próximas eleições e quando apresentamos as propostas que estamos a fazer. A única alternativa que nós temos ao longo do próximo mandato para o município do Cartaxo, com a folga que o Joaquim Palmela está a referir e para a qual não estão ainda sequer contabilizados, por exemplo, custos de água, luz, custos de manutenção normal da Câmara Municipal, é utilizar sobretudo rigor, procurarmos sobretudo que uma parte significativa do nosso esforço possa ser orientado para aproveitar aquilo que temos hoje no município do Cartaxo, melhorar algumas infraestruturas e muito pouco mais do que isto. Não vale a pena estar a fazer promessas de que vamos alterar substancialmente a vida das pessoas nos próximos anos com aquilo que é o impulso municipal, porque não temos grande margem para isso. Aliás, sobre isto, devo dizer-lhe o seguinte. Muito me espanta que, por exemplo, numa entrevista que o Dr. Pedro Ribeiro deu aqui na Rádio Cartaxo, possa ser anunciado um projeto a concretizar nos próximos anos, que é o do prolongamento da Avenida João Deus até à urbanização da Capela. Este é exatamente o tipo de anúncios que nós tivemos ao longo destes últimos 10 anos no município do Cartaxo. Porque fazer anúncios sem justificar, sem apresentar os números concretos de quanto é que custa esse investimento e onde é que se vai buscar dinheiro para pagar esse investimento é o mais fácil. E, portanto, não contem comigo para este peditório de promessas, sem apresentarmos números concretos e sobre aquilo que estamos a falar, termos a certeza de que aquilo é concretizável. E, portanto, creio que tem aqui, assim, 2 ou 3 grandes pontos daquilo que nós desejamos fazer. A título de exemplo, posso-lhe dar uma pequena noção daquilo que temos que fazer relativamente ao património municipal. O património municipal do Cartaxo hoje é escasso. Nós temos identificada na carta escolar do município um conjunto de equipamentos e a própria carta escolar merece ser revisitada e merece ser reavaliada e nesse conjunto de equipamentos que ainda estão no âmbito da carta escolar procurarmos saber se há algum ou alguns desses equipamentos que podem ser reutilizados com um outro destino ou se podem eventualmente servir para alienar património e poder aí gerar alguma receita. Dou-lhe um outro pequeno exemplo. O parque de estacionamento que está construído no Parque Central da cidade, e refiro-me só ao parque de estacionamento, não estou a referir a todo o estacionamento que está à superfície e que é adjacente, se, por exemplo, o parque de estacionamento gerar 100 euros por dia, e estou a dar este exemplo simples e pequeno para ilustrar a ideia, se o parque de estacionamento gerar 100 euros por dia, ele terá ao fim do ano uma receita de cerca de 36.500 euros. Estes 36.000 euros para a Câmara Municipal, nos tempos que correm, com a dificuldade que temos de ter receitas e com o destino que lhe podemos dar, é muito melhor do que estar neste momento, como está há um ano atrás, completamente ao abandono e sem qualquer utilidade. São estes 2 pequenos exemplos que eu lhe quero dar para ilustrar a necessidade que nós vamos ter de utilizar imaginação, rigor, para poder gerir os fundos municipais também com alguma parcimónia, mas sobretudo com inteligência para que todos os municípios percebam que não havendo dinheiro tem que ser sobretudo com esta matriz que se podem alcançar novas soluções. E porque falou no parque de estacionamento, pergunto-lhe hoje cada vez mais, as pessoas fogem de entrar dentro da cidade do Cartaxo, muitas delas que passavam anteriormente em direção a Santarém, poderiam eventualmente parar, fazer algumas compras ou até visitar o Cartaxo, mas o que se assiste hoje é um despovoar dessas pessoas e todas elas estão a utilizar a variante para não ter incómodos, porque hoje entrar dentro da cidade do Cartaxo é uma dificuldade tão grande como, por exemplo, entrar em Lisboa. Como é que, como candidato, olha para esta mobilidade da cidade do Cartaxo?
O acesso à zona central da cidade, ao coração da cidade, constitui hoje quase um labirinto para quem não nos conhece. Qualquer pessoa que venha de fora e que queira chegar ao centro do Cartaxo encontra dificuldades e obstáculos por todo o lado. E é mais fácil ser convidado a sair da cidade do que entrar e procurar o centro. Aquilo que aconteceu também ao longo dos últimos anos, e creio que não estou a exagerar, seguramente nos últimos 10 anos, a Rua Batalhós foi intervencionada umas 2 ou 3 vezes. Substituiu-se Alcatrão por pedra, mexeu-se na infraestrutura que ali havia, no saneamento que ali havia, e o resultado foi praticamente sempre o mesmo. Em outras zonas da cidade foram propostas outras alterações. A própria criação do Parque Central veio assegurar ainda em toda aquela zona mais problemas do que aqueles que já existiam. Hoje há congestionamentos, há zonas que são muito difíceis para circular, e aquilo que hoje nós olhamos para a cidade e podemos concluir é verificar que a mobilidade se tornou ainda mais difícil do que já era. E, portanto, não pode ser com pequenos exemplos, com pequenos apontamentos, com pequenas decisões que se resolve o problema da mobilidade dentro da cidade. Vai ter que ser preciso parar, definir um conjunto de orientações para se estudar a mobilidade dentro da cidade e fazer depois um conjunto de opções que têm que ser globais para toda a cidade. Não há lugar a soluções de episódio, como aconteceu ao longo dos últimos anos, sem se pensar nas consequências de cada uma da tomada de decisão desses episódios. E, portanto, aquilo que nós nos propomos é parar para olhar para toda a mobilidade dentro da cidade e encontrar, através de um estudo, soluções para que essa mobilidade se faça muito mais facilmente do que se faz neste momento. O candidato do Partido Socialista afirmou que uma das prioridades é fazer deslocar o terminal da rodoviária junto ao Ateneu para junto do Parque Escolar, passe a expressão, do Cartaxo. É uma proposta que faz sentido, é uma proposta que tem sido falada, mas é uma proposta também que carece de fundamento científico, se assim quiser, de estudo, para definitivamente ela ficar alavancada. Se me perguntar neste momento qual é a minha opinião sobre isso, eu diria que é uma solução que se afigura fácil de concretizar e que faz sentido. Do mesmo modo que se me perguntar qual é a minha opinião sobre a Rua Batalhós, eu poderia lhe dizer que gostaria de testar o sentido inverso para a Rua Batalhós na circulação que se hoje faz. Há muitos anos que se faz a descida da Rua Batalhós sempre no mesmo sentido. Eu gostaria, se me fosse dada a possibilidade de dar a opinião, de inverter esse sentido e de experimentar como é que a coisa poderia funcionar. Agora, toda a gente pode ter a opinião. Se isto não tiver um fundamento científico, se isto não tiver um estudo que viabilize de facto estas ideias, elas continuam a ser, mais uma vez, episódios que só afetam a mobilidade dentro da cidade. Continuando ainda nas infraestruturas essenciais para o desenvolvimento do Concelho, eu por acaso tive a oportunidade de assistir às 2 inaugurações, primeiro a variante Aveiras e Cartaxo, e depois ao nó de acesso ao Cartaxo A1. Aliás, tive também a oportunidade de, quando Moraes Sarmento esteve no Cartaxo e que anunciou a disponibilidade do Governo de fazer este nó de acesso A1 no Cartaxo, também de o ouvir com esta declaração. O que é um facto é que esses 2 acessos iriam permitir Quinta do Falcão um maior desenvolvimento empresarial e Casal Branco um maior desenvolvimento empresarial, com 2 saídas rápidas para A1. O que é certo é que desde 2002 que ouço falar no Casal Branco, 2004, 2005 que ouço falar na Quinta do Falcão. O que é que o PSD tem a dizer, e o candidato, e o que é que pode inverter este cenário? Nós estamos a falar de 2 situações que são diferentes. O Falcão constitui uma área de localização empresarial, tem um regime jurídico próprio, com regras diferentes daquelas outras que nós podemos encontrar no Casal Branco em Pontevedra. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que não vamos ter nenhuma empresa ali a elaborar se não formos à procura dessas empresas, se não construirmos oportunidades para ter essas empresas no Concelho do Cartaxo, e se não formos capazes de ser suficientemente convincentes
para as trazer para o Concelho do Cartaxo. Mas digo-lhe mais, não há hoje nenhuma realidade que se faça como se fazia há 10 ou 15 anos atrás, em que um autarca olha para os limites territoriais do seu município e chega à conclusão que tudo o que está à volta não faz sentido e que não tem nenhum significado para o seu município. Hoje a intermunicipalidade, a relação que nós temos com os municípios que são nossos vizinhos, são fundamentais para muitas destas opções. E refiro-me designadamente à relação que nós temos que ter com o município de Santarém, com o município de Rio Maior e com o município de Azambuja, que são os nossos municípios no terreno terrestre mais próximos de nós e com relações mais próximas de nós. Dou-lhe um pequeno exemplo na área do saneamento. A Câmara Municipal do Cartaxo deve cerca de 1 milhão de euros de saneamento a uma empresa intermunicipal, que foi constituída por um conjunto de municípios que contribuem à sua escala e à sua dimensão para essa empresa intermunicipal, onde foi construído um aterro municipal e onde há o vazador para o depósito do saneamento de todos esses municípios. Ora, se o município do Cartaxo não paga há vários meses o saneamento que recolhe no nosso território e que aí vai deixar, e são os outros municípios a pagarem o seu depósito e a alimentar a empresa, aquilo que vai acontecer mais tarde ou mais cedo é que esses municípios provavelmente vão ter deixado de pagar, não têm dinheiro, porque o Cartaxo também não paga, e aquele que era um bom projeto intermunicipal para esta natureza do saneamento deixará de servir para o conjunto dos municípios. Com isto quero lhe dizer que também na área económica desta sub-região em que nos encontramos da Lesíria, e particularmente destes municípios que acabei de referir, é fundamental que nós possamos dialogar para procurar trazer empresas para toda esta sub-região. Porque o emprego que aqui for criado constituirá também riqueza não só para este município, mas para os municípios vizinhos. Eu dou o exemplo, por exemplo, daquilo que se passa em Azambuja, onde o conjunto significativo de empresas que aí se foram instalando geraram emprego para muitas pessoas do Cartaxo que se deslocam diariamente para aí trabalhar. Ora, se nós conseguimos também trazer pessoas de outros municípios para trabalharem no Concelho do Cartaxo, certamente que asseguraremos também riqueza para o comércio local. E, portanto, são tudo questões de tal forma interligadas que não vale a pena olharmos para o Cartaxo como uma ilha isolada, que não dialoga com ninguém e que está completamente isolado para resolver os seus assuntos. Não pode ser dessa forma. O que me está a dizer é que não houve planeamento? Não houve planeamento, seguramente. Aquilo que houve foi seguramente um conjunto de intenções e que redundaram naquilo que nós conhecemos até hoje. Aliás, eu lembro-me bem da promessa que foi feita em vários momentos da AVI pronto instalar no Cartaxo, num primeiro momento com cerca de 250 postos de trabalho para serem criados, chegou depois a um outro momento em que eram 400 e chegou a um terceiro momento em que eram 600 postos de trabalho que iriam ser criados no Concelho do Cartaxo. Ora, passaram mais de 5 anos sobre estas promessas e até hoje não vi a AVI pronto no Concelho do Cartaxo e creio que nenhum dos nossos municípios ouviu falar de algum investimento sequer da AVI pronto no Concelho do Cartaxo. Foram criadas também diversas infraestruturas desportivas no Concelho do Cartaxo, umas com opinião favorável, outras nem tanto assim. Falo dos sintéticos, falo do estádio municipal. O que é certo é que algumas destas infraestruturas poderão destes dias deixar de ter quem as dirija e ficarem, digamos, à mercê do vandalismo. Temos o exemplo do Estrela Futebol Clube Ouriquense, que eventualmente vai fechar as suas portas por falta de gente que queira dirigir a coletividade. Nesta área também foi feito um investimento sem ter em conta a realidade desportiva do Concelho e o que se podia investir? É verdade, não só na área desportiva como na área cultural. Em ambas as áreas houve falta de planeamento. Prometeu-se tudo a todos os dirigentes desportivos sem ter a noção de que havia necessidade de planear. Eu dou-lhe aqui 2 pequenos exemplos com a experiência que tenho de 6 ou 7 anos nos últimos anos de dirigente desportivo. Quem olha, por exemplo, hoje para a proposta que foi feita de construção da sede do Rancho Folclórico do Cartaxo, ou olha, por exemplo, para as instalações da União Desportiva e Recreativa de Valda Pinta, onde foi construído
há uma infraestrutura que era para ser destinada a um balneário e que está também com ferro, betão, ao ar livre, sem conclusão, verifica que se gastaram dinheiros públicos em duas obras que foram prometidas, mas que acabaram por não ser concluídas. E, portanto, há aqui alguma coisa que não bateu, que não correu certo, que não correu bem. Porque se há dinheiro público, municipal, que foi gasto nestas infraestruturas e porque foi prometido aos seus dirigentes, haveria seguramente também explicações a dar porque é que estas duas infraestruturas não avançaram. Porque a sensação que dá é que se pôde pôr ali dinheiro, que houve dinheiro para se gastar ali assim, mas que não havendo conclusão daquela obra, também não há problema nenhum em ela ficar tal como ficou. E dou-lhe um outro exemplo. Porque, por exemplo, a Sociedade Filarmónica do Cartaz, que é supostamente e seguramente hoje a maior coletividade do Concelho do Cartaz em número de sócios e em número de praticantes, foi-lhe prometida a construção de uma segunda parte da sua sede. E hoje aquilo que se verifica é que aquele conjunto de sócios e de praticantes que ali estão necessitavam de mais espaço do que aquele que existe para a prática e para a prestação de serviços que a Sociedade Filarmónica faz. E, portanto, há aqui claramente um déficit de percepção naquilo que eram as necessidades de várias coletividades no Concelho do Cartaz e aquelas outras em que a Câmara Municipal pura e simplesmente atirou com dinheiro para cima dos problemas e depois achou que ainda havia mais dinheiro para atirar para cima dos problemas sem os resolver definitivamente. E como é que o senhor, como candidato, coloca no seu programa definir algumas regras para esta área? É fundamental sentar os dirigentes esportivos, os dirigentes culturais, ouvi-los e estabelecer prioridades para aquilo que eles querem fazer no Concelho do Cartaz. A generosidade e o voluntarismo que cada um destes dirigentes hoje tem é excepcional. Nos últimos 2 anos, a Câmara Municipal do Cartaz não teve protocolo para nenhuma destas atividades, para nenhuma destas coletividades. Aquilo que sucede foi que os dirigentes foram capazes de se organizar, manter em grande parte a sua atividade permanente, conseguindo com maestria encontrar formas, recursos, dinheiro para ultrapassar aquilo que eram as dificuldades que encontravam para prestar o serviço que têm que oferecer. E não foi necessário a Câmara Municipal lá meter dinheiro nestes últimos 2 anos para que as coletividades continuassem engrandecidas e a prestar um bom serviço. Aliás, o exemplo recente das festas da cidade e das gentes da cidade é um exemplo que ilustra aquilo que acabei de dizer. Os dirigentes esportivos das diferentes coletividades têm sido capazes de encontrar estas soluções de que lhe tenho estado a falar. Mas não tenho dúvidas nenhumas que se sentarem à mesa com os responsáveis políticos que têm que dirigir o município do Cartaz, são capazes de encontrar também alternativas, soluções para melhorar a prestação de serviço que hoje fazem. Não tenho dúvidas nenhumas que para a esmagadora maioria destes dirigentes é necessário muitas vezes a pequena colaboração que o município pode dar através de pequenos recursos, como sejam o cimento, pode ser o gasóleo, podem ser pequenas coisas desta dimensão, em vez de estar a atribuir dinheiro para resolver problemas que muitas vezes só criam outros problemas. E, portanto, com toda a generosidade e com todo o voluntarismo que conheço dos dirigentes associativos no Concelho do Cartaz, tenho a certeza que não só aquilo que se está a fazer no Concelho do Cartaz é possível de manter com qualidade, como tem sido visto, aliás, e a Câmara Municipal dar um contributo no sentido de procurar melhorar, sem ser necessário estar a atribuir mais dinheiro. Muitas vezes é só com alguma imaginação e com alguns pequenos recursos que a Câmara Municipal dispõe, poder colocá-los à disposição destes dirigentes. Estava a dizer que os dirigentes foram mal habituados durante estes anos? Eu creio que muitas vezes os dirigentes foram levados à conclusão de que não era necessário fazer nada porque a Câmara Municipal colocaria à sua disposição todos os recursos do mundo. Não é por acaso que nestes últimos 10 anos, de uma forma genérica por todo o Concelho, proliferaram um conjunto de equipamentos, mais uma vez sem o planeamento que lhe referi há pouco. São sedes de associações, de coletividades, são equipamentos, como ainda há pouco lhe referi, o do Rancho Folclórico do Cartaz ou da União Desportiva e Recreativa de Val da Pinta, em que não houve preocupação em saber qual era o destino do dinheiro. Era preciso dar dinheiro para se tentar fazer alguma coisa que, sobretudo, colocasse aos olhos da opinião pública a ideia de que se fazia obra, sobretudo em períodos de pré-campanha eleitoral. É o senhor que está a escolher as equipas e, em particular, os cabeças de lista? É, de facto, como lhe referi há pouco, já nesta entrevista,
Uma das condições que eu tinha pedido ao PSD do Cartaxo era a de poder ter opinião sobre aquilo que vão ser os diferentes candidatos e, portanto, sobre os diferentes candidatos na lista da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e as listas para as diferentes Assembleias de Freguesia. Gostaria que essa opinião fosse vinculativa sobre aquilo que forem os resultados finais. E vão continuar a apresentar os candidatos gota a gota, uma vez que nesta altura foi apresentado o primeiro à Câmara Municipal, o senhor, o segundo, Paulo Neves, foi apresentado os cabeças de lista no Val da Pedra, no Cartaxo e Val da Pinta, e Vila Chã de Ourique. Vão continuar nesta, ou ainda não têm as listas fechadas? Não, aquilo que lhe posso assegurar é que as listas estão praticamente concluídas. Se me perguntar se estamos a falar da parte final das listas, posso lhe dizer que não, mas relativamente àquilo que eram as prioridades para encimar as diferentes listas, estamos praticamente com as listas todas concluídas. Aliás, tínhamos dado a nós próprios um prazo limite para que essas listas estivessem concluídas e, de acordo com o nosso cronograma, estamos a cumprir as datas que desejamos ter para finalizar, para concluir todo o conjunto de listas que têm que ser entregues no Tribunal. Relativamente à apresentação, como dizia há pouco... Deixe-me só perguntar, são sempre os mesmos ou há gente nova a aderir? Há muita gente nova a aderir. E não são necessariamente pessoas militantes do PSD, são muitas pessoas que não são militantes do PSD, independentes. Relativamente à questão que me colocava sobre o timing da apresentação dos candidatos, esse é um timing que também tem sido ajuizado, que politicamente tem sido decidido, e, portanto, aquilo que eu lhe posso confirmar é que, oportunamente, teremos mais novidades sobre os diferentes candidatos que vamos apresentar nas freguesias, nas Assembleias de Freguesia em falta e para a Assembleia Municipal também. Tem estado a pescar na área do PS. O senhor tem aqui uma pedra no sapato com a cabeça de lista à Assembleia de Freguesia do Val da Pedra, Cesaltino Oliveira. Tem sido alvo aqui nas redes sociais e, indireto ou indiretamente, em discursos de pré-campanha, de ter dito que apoiava Pedro Ribeiro. Depois saiu também a notícia de que apoiava, seria candidata na freguesia do Val da Pedra, mas que iria votar Pedro Ribeiro para a Câmara Municipal. Depois ela própria fez chegar à Rádio Cartaxo um comunicado dizendo que estava com paixão nos dois projetos, ou seja, na freguesia e no restante concelho, com o senhor como cabeça de lista pelo PSD. Joaquim Palmel, o pedra no sapato não tenho, francamente não tenho. Relativamente ao facto de andar a pescar, eu acho que é excessiva a expressão. Nunca tive a preocupação desse tipo de mercado, de transferência, de linguagem que é mais do futebol do que propriamente da política. Agora, aquilo que lhe posso assegurar, e asseguro com firmeza, é de que o Dr. Pedro Ribeiro apresentou a sua candidatura em fevereiro. A nossa candidatura foi apresentada há cerca de um mês à Câmara Municipal do Cartaxo. E desde então houve um conjunto de pessoas que mostraram disponibilidade para participar, algumas outras para trabalhar ativamente nas listas, algumas outras para colaborarem, por exemplo, nas redes sociais, um conjunto diferente de intervenção que muitas pessoas nos têm feito chegar. Ora, se há um conjunto de pessoas que está disponível para colaborar com esta candidatura, não serei eu seguramente que vou dizer que não aceito a colaboração dessas pessoas. E se porventura Cesaltino Oliveira chegou à conclusão de que este era o projeto com o qual se identificava para se candidatar, não só ao Val da Pedra, mas para apoiar para a Câmara Municipal, eu acho que fez muitíssimo bem. Aliás, sem fazer o único ponto de discussão, a questão da candidatura no Val da Pedra, haverá seguramente nos candidatos que já apresentámos, quer às juntas de freguesia do Cartaxo e de Val da Pinta, mas também de Vila Chã de Ourique, o Domingos Xavier e o Domingos Alves, que são seguramente pessoas que
tendo atividade voluntária em coletividades, em associações, participação cívica no município do Cartaz, são seguramente também bons candidatos, excelentes candidatos para o projeto que apresentamos em cada um destes lugares. E por isso, aquilo que eu queria referir é sobretudo a qualidade dos candidatos que estamos a apresentar. Não estou tão preocupado com a origem desses candidatos, estou sobretudo preocupado com a qualidade desses candidatos e com aquilo que eles podem proporcionar ao município do Cartaxo e a cada uma das nossas freguesias. Muito se tem falado no Conselho do Cartaxo do contrato entre a Câmara Municipal e a Cartágua Águas do Cartaxo. O PSD tem sido bastante crítico ao modo como foi feito o contrato e como no terreno as coisas acontecem. Como é que, como candidato do PSD à Câmara Municipal, vai contornar esta situação? Porque quer queira, quer não, se criticou antes de estar, quando lá estiver, tem que tentar resolver o problema. Há sobre esta matéria dois momentos que é preciso clarificar. Há um primeiro momento em que a Câmara Municipal do Cartaxo, tendo esgotado a sua capacidade de endividamento, decidiu alienar património e tomou como decisão a alienação das águas municipais através da concessão à Cartágua. Ora, esta decisão que a Câmara Municipal do Cartaxo não resultou, aos nossos olhos, da incapacidade que a Câmara tinha para pagar os investimentos em novas hectares, que tanta falta ainda fazem no nosso município, não resultava do dinheiro que era necessário para modernizar a infraestrutura que as águas municipais tinham ao dispor dos nossos municípios, resultou seguramente de uma necessidade urgente de fazer uma receita de muitos milhões de euros para pagar dívidas que a Câmara já tinha. Ora, aquilo que aconteceu desde então foi a Câmara Municipal não só encaixou essa receita que a Cartágua lhe pagou, como desbaratou essa receita rapidamente e não acautelou na sua relação com a Cartágua um conjunto significativo de compromissos que ficassem claros aos olhos de todos os municípios. O segundo momento é aquele que resulta neste período de pré-campanha eleitoral e sobre o qual eu preciso de falar com a Cartágua. Nós temos andado a reunir com um conjunto de instituições, de coletividades, de associações no Conselho do Cartaxo, com empresas, para poder auscultar qual é o ponto de situação da sua relação com a Câmara Municipal do Cartaxo e procurar também retirar conclusões sobre aquilo que poderemos fazer para cada uma destas áreas. E refiro-me à área económica, à área social, ao investimento que pode ser feito no Conselho, às melhorias que podem ser feitas. No caso concreto da Cartágua, eu acho que é preciso dar também o benefício da dúvida à Cartágua para poder ser ouvida. E, portanto, não me ouvirá fazer aqui qualquer tipo de crítica em relação àquilo que farei se for o próximo Presidente de Câmara Municipal na relação com a Cartágua. Tenho que ser suficientemente responsável para primeiro ouvir a Cartágua, ouvir os seus pontos de vista e depois, então, sim, poder retirar conclusões. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que foi feito num primeiro momento por parte da Câmara Municipal do Cartaxo foi pura e simplesmente alienar um património significativo que gerava receitas importantes para a Câmara Municipal em troca de uma receita avultada de uns bons milhões de euros que foi desbaratada muito rapidamente, sem acautelar os interesses, ou pelo menos aos olhos da opinião pública, ficarem clarificados os compromissos de uma parte e da outra. Quem ouviu as declarações que o senhor fez no discurso de apresentação à Câmara Municipal e quem olhar agora para as rotundas vai dizer, e eu sou obrigado a fazer-lhe esta pergunta, que já o fiz também aos outros candidatos que aqui estiveram sentados, quando as pessoas não têm dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, quando todos os dias têm dificuldades para conseguir comer em casa, como é que o senhor justifica esta ostentação de campanha eleitoral no país que sabemos como está, num concelho
que sabemos como tem sido ultimamente criticado por todas as forças políticas que têm estado na oposição. Como é que o senhor justifica que queria rigor, transparência e que não iria entrar em esbanjamento de dinheiros em campanha eleitoral? Foi o que o senhor disse na sua apresentação. Como é que se justifica que o senhor também tenha tantos cartazes no Conselho do Cartaz? Joaquim Palmela, nós podemos explicar isso com números concretos. Em todo o Conselho do Cartaz nós temos 12 molduras metálicas instaladas. Os 12 outdoors que refere competem negativamente com os 25 ou 30 outdoors que por aí há de outras candidaturas. A decisão que nós tomamos de colocar estes 12 outdoors foi apenas de expressar e de deixar presente no território do município a nossa candidatura. Não mais do que isto, não massificamos sequer a presença destes equipamentos. Mas deixe-me dizer-lhe mais. A preocupação na contenção de custos desta campanha será a todos os níveis. Não contem connosco para andar a distribuir nem sacos de plástico, nem balõezinhos, de coisas que são, aos olhos hoje em dia da opinião pública, perfeitamente insignificantes para fazer a atividade política. Será mais importante esclarecer as pessoas através, por exemplo, de uma entrevista como estas, ou através de um jornal, ou através de um qualquer panfleto que se possa fazer chegar à casa das pessoas, do que massificar por todo o Conselho um conjunto de estruturas metálicas que apenas significam isso. Mais do que isso, não significam. Isto é, as pessoas olham para aquelas estruturas e podem seguramente ficar chocadas quando em cada rotunda que vão encontram novamente a estrutura metálica repetida da rotunda anterior. E por isso lhe digo, colocamos 12 estruturas metálicas em todo o Conselho e não faremos mais instalação de nenhuma estrutura metálica. Renovaremos aquilo que lá está, mas não faremos a instalação de mais nenhuma estrutura metálica. Estamos quase a terminar o nosso tempo. 2 minutos para algo que achasse importante referir nesta nossa primeira conversa. Uma conversa que praticamente não tem muito de pré-campanha, porque ainda não estamos os confrontos de ideias, digamos assim, no terreno, porque ainda alguns candidatos faltam apresentar, pelo que se percebe. Mas fica-me uma dúvida. Já tem programa completo, tendo em conta de que não se sabe se o Conselho do Cartaz vai ter para ela o reequilíbrio financeiro? Essa é uma questão substancial para a tomada de decisões dos próximos meses e seguramente dos próximos anos. E, portanto, quem não tiver informação suficiente sobre isso, ou quem não puder contar com esses mecanismos, particularmente o PAEL, para o pagamento às empresas locais, o pagamento de dívidas em atraso às empresas locais, seguramente vai passar ainda maiores dificuldades na condução dos destinos da Câmara Municipal do Cartaz. E é por isso que eu tenho feito referência em vários momentos àquilo que a opinião pública no Cartaz e os eleitores no Cartaz têm pela frente para decidir até ao dia 29 de setembro. De um lado estão duas candidaturas protagonizadas pelo Dr. Pedro Ribeiro e pelo engenheiro Paulo Varanda, que são as duas faces da mesma moeda dos últimos 10, 12 anos na condução dos destinos do município do Cartaz. Parecendo que não, o Dr. Pedro Ribeiro foi eleito pela primeira vez vereador para a Câmara Municipal do Cartaz em 1997. Ele tem 11 anos consecutivos de responsabilidade também no Executivo Municipal do Cartaz. Estas duas candidaturas são a mesma solução que tivemos ao longo dos últimos 12 anos no Conselho do Cartaz, porque são eles que assinaram, que são o rosto da estratégia que nos conduziu ao ponto em que nos encontramos. Em alternativa temos duas outras candidaturas, aquela que eu protagonizo e aquela outra que o professor Mário Júlio, em nome da CDU, protagoniza. E, portanto, com isto, aquilo que nós temos para oferecer aos nossos cidadãos no município do Cartaz é a alternativa entre aqueles que são a face e o reverso da mesma moeda para um projeto de continuidade no Conselho do Cartaz e aqueles que podem, em alternativa, constituir um projeto de mudança. Mas sobre isto dizer-lhe mais, dizer que esta candidatura que eu protagonizo não é nem a candidatura do rancor, nem a candidatura
daqueles que estão revoltados e que querem, na Secretaria, resolver o resultado que não conseguiram anteriormente durante o jogo. Isto é, não quero de forma alguma que esta candidatura tenha o sentimento de rancor ou de desforra que os eleitores podem encontrar noutras candidaturas. Quero, sobretudo, que ela faça as coisas pela positiva, procurando encontrar com realismo soluções para o nosso Conselho, apresentando os melhores candidatos que protagonizem essas soluções e, sobretudo, falando de verdade às pessoas sobre a situação em que se encontra o nosso município e sobre as dificuldades que nos encontramos para ultrapassar. Tendo em conta o estado do país, tendo em conta o estado do Conselho, vamos assistir a uma campanha politiqueira ou, na sua opinião, vai fazer o possível para que seja uma campanha virada essencialmente para resolver e apresentar propostas para o Conselho do Cartaz? Joaquim Palmelo, eu estou desse lado. Se num qualquer momento eu detectar que a campanha ou que o debate está a resvalar para níveis menos elevados e menos corretos do ponto de vista do debate aos olhos da opinião pública, seguramente não contem comigo para esse peditório. Se as eleições forem para o debate de ideias, com alternativas em cima da mesa, para que todos os nossos concidadãos percebam e possam decidir sobre aquilo que está em causa, seguramente que podem contar comigo. Se não for para esse efeito, não contem comigo, não é para aí que estou. Quero-lhe agradecer ter aceito estar aqui nesta primeira ronda pelos cabeças de lista à Câmara Municipal do Cartaxo já apresentados. Vamos ter a oportunidade de abordar as autárquicas em futuras conversas. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado também. Esta semana, Conversa em Dia. Esta quarta-feira, Vasco Cunha, candidato do PSD à Câmara Municipal do Cartaxo, em direto às 19 horas, repete às 23 horas. Esta semana, Conversa em Dia.